E aí, pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que nas primeiras décadas do século XX, o deslocamento aéreo dos seres humanos acontecia comumente com balões chamados dirigíveis? Pois bem, a época de ouro, né, a idade de ouro desses dirigíveis, dos famosos Zeppelins, foi a década de 30. Na verdade, em 1929, um desses dirigíveis, chamado Graf Zeppelin, ele fez o que eles chamam de volta ao mundo. Na verdade, ele saiu, né, de um hangar nos Estados Unidos, voou até a Alemanha e dali voou até o Japão, voltando aos Estados Unidos, né, fazendo uma volta na circunferência. Esse Graf Zeppelin esteve aqui no Brasil. Um outro Zeppelin, maior ainda, chamado Hindenburg, também esteve. Nos anos 30, esses balões, esses dirigíveis, esses Zeppelins, cruzavam, a Alemanha era muito forte nisso, cruzavam os céus do mundo. E eu estou fazendo esse vídeo porque aqui no Rio de Janeiro, na verdade em Santa Cruz, a gente tem uma marca, uma herança dessa era, né? A gente na geografia, vocês já me ouviram falar isso algumas vezes, né? A gente trabalha com espaço geográfico, e o espaço geográfico ele é formado na relação sociedade-natureza. O ser humano vai modificando a natureza, vai colocando equipamentos, uma ponte, um viaduto, uma fábrica, uma fazenda, um porto, uma estação de trem, um aeroporto. Que tal um grande hangar para colocar dentro um negócio gigantesco? Eu vou colocar uma imagem para vocês verem aqui a comparação do tamanho dos Zeppelins, do Graf Zeppelin, por exemplo, e do Hindenburg com os aviões, né, do 747, para você ver o tamanho disso. Esse hangar está lá em Santa Cruz e eu tive a chance de visitar e vocês vão ver esse videozinho que eu fiz por lá agora. Pessoal, esse aqui é o famoso hangar do Zeppelin em Santa Cruz. Eu tô na verdade o que é a Baixada de Sepetiba, não é por acaso que fizeram aqui esse hangar do Zeppelin em 36. E, cara, não tem a menor noção de tamanho, depois eu procuro e coloco para vocês no vídeo aqui na tela para você entender o que é isso. Então é você imaginar que você está nos anos 30 e você ia viajar da Alemanha, saía de Frankfurt, parava, tinha uma linha que ia para Nova York, tinha uma linha que vinha para o Recife e depois para cá. E era basicamente um balão com inflado lá, se eu não me engano, com hidrogênio e um motor empurrando para cá. Se era seguro ou não é uma outra história, mas os heróis da época faziam isso. E aí construíram esse hangar dessa dimensão absurda e é um dos poucos que sobraram aí no mundo. Vou colocar para vocês no vídeo também a imagem do que sobrou em Riga, né, na Estônia, que foi refuncionalizado. Esse aqui deu a origem, você está vendo os aviões ali no fundo, porque isso aqui é a base aérea de Santa Cruz. A base aérea foi criada a partir dessa estrutura, né, que o Milton Santos chamaria de prótese no território, né? Você tem uma estrutura montada para uma função e depois a função muda, não existe mais voo de Zeppelin, pelo menos comercial, né, no sentido de passageiro, e ou você destrói, como vários hangares no mundo foram destruídos, ou você mantém e refuncionaliza. Isso aqui é muito interessante, porque esse aqui é parte de uma base aérea, ele tem uma função aérea. Eu vou até pesquisar se tem outro no mundo com função aérea também. Essa é a parte interna aqui do hangar. Foi feito em 36 pela empresa alemã que tinha essa rota, né, do Zeppelin. E ocorreram 9 viagens de Zeppelin aqui para o Brasil. 5 delas foram do Hindenburg e 4 do Graf Zeppelin. Ou será que foi o contrário? Foram 9 viagens, 5 de um e 4 do outro. E infelizmente em 37 houve um acidente lá em New Jersey e aí parou. Agora a obra é fantástica. Olha essas portas aqui que eles colocaram. Olha o tamanho disso. Motor para fechar exatamente. Eu vou botar umas fotos antigas para vocês verem como é que era. É um negócio assim impressionante pensando em década de 30. E como eu disse hoje, meio que a alma aqui da base aérea de Santa Cruz, usada para solenidade, está tendo a solenidade, uma formatura ali no fundo, e como hangar de outros aviões. Isso pra gente, assim, no ponto de vista da estrutura é muito interessante. Você pode refuncionalizar estruturas antigas, mas nesse caso você está no mesmo setor aéreo. Mudou a tecnologia, mudou a técnica, não é mais o Zeppelin, mas você está no setor aéreo.
Essa é a estrutura mecânica aqui para fechar os monumentais portões aqui do hangar. Tá? Exatamente isso aqui. Mais um pouquinho aqui da dimensão do hangar. E aí com pessoas andando, né, com os aviões, você tem uma noção. O carro ali, você tem a proporção melhor do tamanho desse troço. Isso aqui é o entorno. Na base ali você vê um complexo industrial enorme, que é a Companhia Siderúrgica do Atlântico. Como eu disse, a escolha dessa área aqui pela empresa alemã para fazer o hangar do Zeppelin tem a ver com a topografia local, porque aqui está na Baixada, e com o sistema de ventos, né? Não é... A cidade do Rio de Janeiro é muito complicada de relevo. Se você olhar o mapa do Rio de Janeiro, você vai ver que a área da Zona Oeste é a área mais baixa. Está encaixada aqui entre a Serra do Mendanha de um lado e no trecho lá de Bangu, a Pedra Branca. Aí você tem essa grande baixada. Isso não é muito comum aqui no Rio de Janeiro, uma grande área plana assim, ó. Isso é raro no Rio, né? O Rio tem um relevo muito acidentado. Aqui, ó, essa estrutura impressionante foi essa empresa alemã. Então, eles vieram com tudo, né? Escolheram o lugar, fizeram tem o restante ainda de um trilho aí, fizeram na época uma ferrovia, porque imagina, está em Santa Cruz, muito longe do centro. Então fizeram uma estrutura também para levar as pessoas para lá. Foi um investimento enorme, mas acabou funcionando assim para o que eles imaginaram, que era para o Zeppelin durante um ano, por causa do acidente que eu vou colocar a imagem para vocês lá em New Jersey em 37. Muito bem, vocês me viram falar algumas vezes aí no vídeo dessa questão da refuncionalização. Então, hangar do Zeppelin tem vários pelo mundo. Os da Alemanha foram destruídos em geral na Segunda Guerra. Depois do acidente, o acidente com o Hindenburg foi um negócio muito marcante, porque ele foi transmitido. Então tinha lá um repórter de uma rádio, acho que da CBS, transmitido. Você imagina, né? O trauma que não foi isso. Porque qual era a sacada desses Zeppelins? Eles tinham uma estrutura de metal por dentro e tinham lá a camada de plástico. Você imagina o negócio daquele gigantesco com 100 pessoas, morreram 36 pessoas, se eu não me engano, e está chegando, porque aquilo é um evento, gente. Quando eles chegaram, essas 9 viagens que aconteceram no Brasil, procure, tem vários vídeos, eu vou colocar algumas fotos aqui, as pessoas paravam, você imagina, nos anos 30, passar uma salsicha gigante daquela voadora, se as pessoas não paravam para ver aquilo. E as pessoas queriam chegar perto, segurar, para ajudar, abaixar e tal, e simplesmente pegou fogo. Então aquilo destruiu. Tanto é que vem umas teorias conspiratórias, se não tocaram fogo propositalmente para afetar a Alemanha. Estava ali pertinho da guerra. Pertinho da guerra, né? O Hindenburgo tinha lá, esse que pegou fogo, tinha as suásticas desenhadas. Então você tem um contexto geopolítico importante. Mas focando aqui na geografia, que é onde eu sei um pouquinho mais. Eu falei várias vezes no vídeo que eu fiz lá, no hangar em Santa Cruz, sobre essa questão dos equipamentos que são refuncionalizados. O que é interessante nesse hangar é sobrar alguns pelo mundo. Então é bem interessante olhar para esse que eu citei lá na Europa, que virou mercado municipal. Então imagina, você está dentro do mercado municipal e é um antigo hangar de Zeppelin. Esse da Alemanha é mais bizarro ainda, que virou um parque tropical, que eu vou colocar foto também para você. Então dá uma olhada nessas imagens. É interessante, mas é uma refuncionalização. O hangar em Santa Cruz é interessante que ele está ainda na área aérea. Então você acumula lá, guarda lá os aviões. E, só para não perder a chance, gente, tem muito exemplo famoso de coisas refuncionalizadas. Fábrica tem um monte. Aqui no Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro, você deve ter algum show na Fundição Progresso. Era uma fundição, fazia fogão lá. E está na área central do Rio, virou fábrica. Mas tem uns casos no mundo muito interessantes. Se um dia você tiver a chance de viajar para Paris, para visitar aqueles famosos museus de Paris, um dos mais charmosos é exatamente um museu que funciona numa estação de trem. O Museu d'Orsay. É a estação de trem e você, quando entra, está lá a estação que virou um museu. Se for a Londres, um outro museu, só adora, o Tate Modern, é uma fábrica, está lá a chaminé ainda. Então é muito comum, continuando nos museus, o Museu Rainha Sofia, em Madrid, onde está o grande quadro Guernica, era um hospital. Então, hospital, quartel, Recife, em Recife você pega a antiga prisão e vira lá um centro cultural. Então, a gente na geografia, já que eu estou no YouTube, e se você quiser visitar o YouTube Space, se você puder, no centro do Rio, onde é que fica o YouTube Space? No armazém. Um lugar no Porto do Rio de Janeiro que era para armazenar coisas, não precisa armazenar mais, e aí você faz o de sempre. Ou derruba o velho hospital,
ou derruba o velho hangar, ou derruba a estação de trem, ou derruba lá a área de armazenamento, ou refuncionaliza, fazendo com que o espaço geográfico esteja em constante transformação. O professor Milton Santos chamava essas construções de próteses, próteses no território. E elas vão mostrando como o espaço geográfico evolui ao longo do tempo. Visitar o hangar em Santa Cruz é mostrar uma época que eu não tive a chance de ver, mas deve ter sido muito impressionante. Ainda a Goodyear trabalha com alguns dirigíveis, mas não tem o peso daquela época, até porque hoje usa-se avião, tá? Naquela época deve ter sido sensacional ver aqueles monstrengos cruzando os céus com pessoas, né? Viajando da Europa para o Brasil, atravessando o Atlântico num dirigível. É isso, queridos. Um abraço. Até a próxima.